Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na pessoa de seu reitor, professor doutor Júlio César Durigan, tem a honra de receber os presentes para a solenidade de abertura do evento Módulo Gestão Acadêmica da Escola Unesp de Liderança e Gestão, que abordará os temas A Universidade no Mundo Global e Estratégias de Gestão Acadêmica na Universidade Brasileira. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa diretora dos trabalhos. Professor doutor Júlio César Durigan, magnífico reitor da Unesp. Professora doutora Marilza Vieira Cunha Rudge, vice-reitora da Unesp. Professor doutor Hermann Jacobus Cornelis Wurwald, secretário da Educação do Estado de São Paulo e ex-reitor da Unesp. Senhora Jurema Garbim Vieira de Souza Leite, membro da comissão organizadora, neste ato representando a presidente da comissão organizadora deste evento, professora doutora Cristiane Yumi Koga Ito. Anunciamos a abertura da solenidade pelo professor doutor Júlio César Durigan, que presidirá os trabalhos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na pessoa do seu reitor, professor Dr. Júlio César Durigan, tem a honra de receber os presentes para a solenidade de abertura do evento Módulo de Gestão Acadêmica da Escola Unesp de Liderança e Gestão, que abordará os temas relacionados aí no evento. Na sequência, eu gostaria de declarar aberta a solenidade de abertura do evento de Gestão Acadêmica da Escola Unesp de Liderança e Gestão, que abordará os temas A Universidade no Mundo Global e Estratégias de Gestão Acadêmica na Universidade Brasileira. Convido a todos, neste momento, para acompanhar de pé a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pátria amada Brasil.
novo mundo do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dando prosseguimento, anunciamos a apresentação de vídeo com o pronunciamento da professora doutora Cristiane Yumi Koga Ito, presidente da comissão organizadora deste evento. Meu nome é Cristiane Yumi Koga Ito e, em nome do Grupo de Trabalho para a Escola Unesp de Liderança e Gestão, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. Esta primeira ação da escola é produto de uma idealização conjunta dos gestores da Unesp, sob a liderança visionária e determinada do professor Júlio César Durigan e da professora Marilza Vieira Cunha Ruge. Este projeto teve como pedra fundamental a oficina de educação corporativa realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2013. Naquela ocasião, tivemos o privilégio de vivenciar o início da construção desse projeto. As certezas, as incertezas, as fortalezas, as fraquezas, o privilégio e os desafios de servir como gestor de uma universidade pública foram sendo montados como um grande quebra-cabeça. Ao final de 2 dias de trabalho, apresentou-se ali um grande mapa, construído com a participação de cada um dos presentes. Nos meses que se seguiram, o grupo de trabalho perseguiu com determinação o objetivo de transformar em realidade a visão criada por este mapa. E hoje, neste momento único, poderemos vivenciar a primeira fase de realização deste projeto. O tema dessa primeira ação é gestão acadêmica e tem 2 objetivos principais. A universidade no mundo global, com o objetivo de promover atualização de conhecimentos sobre o contexto mundial e nacional em que está inserida a Universidade Pública Brasileira, e estratégias de gestão acadêmica na Universidade Pública Brasileira, cujo objetivo é valorizar a importância do pensar estratégico na gestão acadêmica para que a universidade pública atinja suas finalidades. Anunciamos neste momento o pronunciamento da professora doutora Marilza Vieira Cunha Rudiger, vice-reitora da Unesp. Professor Júlio, professor Herman, Jurema, todos vocês que ajudaram a construir esta escola de liderança e gestão e que agora estamos na nossa primeira atividade. Como vice-reitora da Unesp, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e os palestrantes desse evento. Agradeço muitíssimo o empenho dos palestrantes, a participação dos diretores, pró-reitores, assessores, do comitê assessor da Escola Unesp de Liderança e Gestão, dos alunos da FAAC que construíram este logo da Escola Unesp de Liderança e Gestão, o grupo executor, a Cristiane, a Jurema e a Maria, as minhas assessoras, a Deise e a Tânia, as secretárias, a Beth, a Natália, a Marisa. Quero agradecer muitíssimo o grupo de chorinho do IA, que vem aqui nos brindar com a sua participação. Enfim, todos os que ajudaram na concretização deste evento.
Professor Júlio e eu colocamos muita expectativa nesta escola Unesp de Liderança e Gestão. A Unesp tem um PDI com recursos. Então, é necessário que todos nós, os líderes, desempenhem o nosso papel orientados pelo PDI. Esse PDI está na página da Unesp. É bastante interessante porque ele dá os resultados em tempo real. E ganhamos, não posso dizer isso, mas temos uma patente deste evento sobre o PDI. É um diferencial bastante grande para a nossa universidade. Como a Cristiane já disse, a Escola Unesp de Liderança e Gestão foi produto de uma construção coletiva de todos nós, que se originou daquela oficina de trabalho em maio de 2003. Estamos começando essa primeira ação da escola, cujo objetivo é aprimorar as lideranças acadêmicas no pensar estratégico da gestão universitária. Como definido por todos nós, a primeira atividade ela será direcionada aos diretores, pró-reitores, coordenadores e assessores da Unesp, considerados o primeiro escalão de liderança dentro da universidade. É importante salientar, a liderança ela faz parte do trabalho acadêmico. É necessário, e às vezes a gente não gosta muito de ouvir isso, mas que o primeiro escalão conheça o chamado negócio da empresa Unesp e a sua contextualização, tanto no seu interior, quanto no nível nacional e quanto no nível global. Para entendermos esta complexa estrutura que constitui a universidade pública no Brasil, foram pensados temas que contextualizassem a universidade no mundo e a sua missão para a sociedade. Esse tema se complementa com o conhecimento das estratégias de gestão acadêmica, outro tema central do evento. Assim, os objetivos do evento são a atualização dos conhecimentos sobre o contexto em que está inserida a universidade brasileira e a valorização da gestão estratégica para que essa universidade atinja as suas finalidades. Com esse evento, o que se pretende é um brainstorm de todos nós que somos lideranças na universidade, sempre com um olhar profundo para liderar e mostrar os diferentes cenários que permitam à Unesp atingir novos patamares. A tarefa de liderar pessoas é das mais nobres e traz consigo uma enorme responsabilidade. Liderar é servir, porque significa colocar a competência que dispomos à disposição de um grupo de pessoas, de uma unidade acadêmica, de uma empresa, de um país, para fazer a diferença nos processos. Entender essa missão é fonte de motivação e conscientização do nosso papel na sociedade, particularmente no Brasil, um país tão carente de lideranças competentes e de comportamento ético. Neste evento, nós teremos a participação de renomados professores e gestores com diferentes formações profissionais, cada um deles dando a sua contribuição e compartilhando suas experiências. Nessa noite, nós ouviremos sobre o tema Universidade e o Mundo Global, proferido por dois experientes gestores públicos. O professor Herman, que é atual secretário de Educação do Estado de São Paulo e nosso ex-reitor, e o professor Flávio Fávia de Moraes, que é ex-reitor da USP, ex-diretor científico da FAPESP e ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Amanhã, nós ouviremos o professor Álvaro Prata, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Tecnológico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele falará sobre o tema Universidade e Inovação Tecnológica, visto que esse assunto também se insere na transformação da universidade no mundo global. O professor Renato Pedrosa, da Unicamp, finaliza a contextualização desse tema. Para compartilhar conosco a vasta experiência em estratégia de gestão acadêmica na Universidade Pública Brasileira, o professor Armando Milioni, do ITA, irá colocar
as reflexões sobre a Universidade Pública Brasileira. As experiências também serão visualizadas na apresentação da professora Regina Pacheco, que trará a visão da AGV, e do professor Varran Agopian, que é pró-reitor de pós-graduação, com a sua experiência na USP. Finalizando as atividades deste módulo da escola, teremos uma plenária com a participação da professora Encarnação Espósito, da Unesp. Esperamos que, ao final do evento, cada um de nós, participante, leve para as nossas unidades, para os nossos locais de trabalho, os conhecimentos adquiridos e muita reflexão sobre as ações que poderão promover utilizando os princípios desta escola. Mas eu gostaria de salientar para vocês que, ao organizar este seminário, nós tivemos o cuidado de conversar com cada um dos palestrantes. E a gente ouviu muita coisa extremamente agradável. Eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês esta satisfação que a gente tem de ter ouvido os comentários dos nossos participantes. Sem dizer nomes, mas, veja, um deles disse: eu quero que a Escola Unesp de Liderança e Gestão seja um sucesso. O outro disse: o desejo de vocês é que os jovens que ingressam na Unesp hoje tenham as mesmas oportunidades dos jovens que ingressam nas universidades do exterior. Um outro disse: esta escola é um exemplo a ser seguido. Um outro: fiquei muito feliz com a escola e com este evento de alto nível. Meus parabéns a todos os envolvidos. Sem dúvida, será um grande sucesso. Desejo que o exemplo da Unesp ilumine outras instituições para realizar eventos similares. E o último que nós gostaríamos de salientar: o evento, por si só, não representa nada. Os diretores é que deverão fazer acontecer. Eu quero agradecer muito essas palavras de incentivo que nós recebemos dos palestrantes. Desejo a todos nós muito sucesso, muito aprendizado, muita luz, para que possamos deixar a marca das nossas contribuições individuais na busca de um futuro melhor para a Unesp. Que Deus nos ilumine na condução da nossa universidade. Bom evento a todos e muito obrigada. Neste momento, anunciamos o pronunciamento do professor doutor Júlio César Durigan, magnífico reitor da Unesp. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o professor Herman, secretário da Educação do nosso Estado, reitor da Unesp, que diz que sempre quem foi reitor sempre será, professora Marilza, vice-reitora, pró-reitores presentes, professor Gameiro, professora Maria José, professor Laurence, diretores, vejo a presença maciça dos nossos diretores, vice-diretores que estiverem presentes, assessores, professores, servidores técnico-administrativos e organizadores deste evento, os quais eu quero cumprimentar a todos, na pessoa da servidora Jurema. Quero abraçar e já de antemão parabenizar a todos que ajudaram a organizar este evento. Na minha fala, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e longe de fazer um discurso, eu quero aproveitar para fazer uma conversa com todos vocês, que significa não um discurso, mas uma análise de algumas deficiências que nós temos conjuntamente. Um tema como esse, uma escola como essa, nos leva a refletir sobre a nossa posição de professores estando gestores.
E justamente o primeiro aspecto que eu quero enfocar é o fato de que nós fazemos gestão enquanto professores. Nos diferentes níveis, desde o chefe de departamento, as presidentes das comissões de ensino, pesquisa e extensão, coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação, diretorias, pró-reitorias, assessorias as mais diversas, o próprio reitor, a vice-reitora. A responsabilidade e a gestão da universidade está ligada ao nosso trabalho e que, na maioria, vocês puderam sentir professores escolhidos para fazer gestão. Isso tem um lado bom, que significa que somos conhecedores do que precisa ser feito. Nós somos conhecedores de como, da necessidade do ensino, da produção do conhecimento, da criação do espírito crítico, da articulação dos saberes. Então, somos conhecedores do que precisa ser feito. O lado difícil e complicado é que não somos conhecedores, muitas vezes, de como fazer. Isso, muitas vezes, é compensado pela experiência, pela perseverança, pela avaliação e retorno a fazer, enfim. Eu me cito como exemplo de alguém que chegou a reitor, tendo vivido estas experiências na universidade. Então, esta escola, ela pretende ser um ponto de encontro para este crescimento conjunto, para essa avaliação conjunta das deficiências, do que precisamos sanar, do que nós precisamos crescer. Eu costumo classificar 3 tipos de gestores. Tanto gestores públicos como de entidades privadas, quer sejam universidades ou empresas. O primeiro tipo de gestor é aquele que acompanha a rotina da instituição ou da empresa. Nada muda. Na universidade, se nós prestarmos atenção, a rotina se desenvolve. Existe uma estrutura encarregada de dar sequência a essa rotina. O segundo tipo de gestor, que é aquele que faz propostas erráticas e esparsas e, consequentemente, mudanças pontuais e mudanças em algumas áreas. E existe o gestor que tem, definitivamente, o comando das ações. Tem um plano. E neste plano estão as ações para todas as mudanças necessárias nas diferentes frentes. Eu costumo classificar a universidade, no nosso país, no segundo grupo, onde as propostas são erráticas, mudanças são pontuais em algumas áreas. Nós precisamos exatamente, nos utilizando dos conhecimentos que uma escola como essa traz, pularmos um degrau. Nós precisamos passar para a situação de gestores com o comando das ações, frente a um plano que tem estratégias e metas a serem atingidas. Nós sabemos que na universidade, mudanças são difíceis de ocorrer. Por isso que eu disse que eu quero fazer com todos os senhores e senhoras uma análise crítica, uma autocrítica. Muitas vezes as mudanças são difíceis de ocorrer, por quê? Porque os interesses, às vezes, são maiores do que as vontades. Há a vontade de fazer, mas os interesses em não fazer são maiores. Por que mudanças são difíceis? Porque, às vezes,
A acomodação do gestor é maior do que a falta de recursos. Por que mudanças são difíceis de ocorrer? Porque, às vezes, a cultura da universidade, muitas vezes conservadora, difícil de ser empurrada, de ser acionada, é maior do que o dilema momentâneo. Aquilo que precisa ser resolvido, de fato, aqui e agora. Então, existe uma cultura anterior maior do que o dilema que se coloca agora. Então, fica difícil movimentá-la. A universidade ela tem uma estrutura rígida, difícil de movimentar. E nós temos que trabalhar para que isso ocorra, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, até porque o mundo muda, o país muda. Os grandes obstáculos que nós citamos, e conhecidos de todos, eu vou passar por eles rapidamente, e não precisamos estar enfatizando muito, que levam a diferentes dificuldades e níveis de mudança, são conhecido corporativismo. Nós temos, às vezes, num departamento, todo mundo sabe que determinada disciplina ela não se faz mais tão necessária no mundo de hoje. E a carga horária dela é tão alta que é menos necessária ainda. Todo mundo, às vezes, no departamento sabe disso, mas todo mundo defende a manutenção daquela disciplina porque precisa manter a carga horária para poder contratar professores naquela e em outras disciplinas. É um trabalho de corpo muito forte e que, às vezes, prejudica as reais mudanças a serem feitas, que precisam ser feitas. Patrimonialismo. Áreas, laboratórios, equipamentos, às vezes têm donos dentro da universidade. Note, a universidade que tanto critica a privatização, às vezes tem uma pequena privatização feita por docentes dentro dela própria. E, às vezes, a privatização é terceirizada. É comum ver-se um técnico de laboratório, dono do laboratório, porque o professor lhe mandou que fosse dono. Então, note, estas coisas que dificultam, às vezes, mudanças necessárias e no tempo que se faz necessário. O assistencialismo, isso é muito comum, nós temos que fazer uma crítica, os nossos projetos de extensão são cheios disso. O que é mais importante, por exemplo? Ensinar a fazer uma horta ou fazer a horta e dar de presente para alguém? Aquela história do peixe ou ensinar a pescar. Nós temos muito disso nos nossos projetos de extensão. Nós precisamos estar atentos também para o cartorialismo que existe nos nossos departamentos. Os nossos departamentos hoje são muito cartoriais. Eu vejo o tema desta escola, gestão acadêmica, é tudo que os nossos departamentos já não estão fazendo mais direito. Estou crítico, não. Mas é importante dizer, numa escola como essa, aquilo em que somos fracos. Podemos até enaltecer um pouquinho aquilo que somos fortes, mas é muito importante chamarmos atenção para corrigirmos aquilo em que somos fracos. Nos departamentos, nas reuniões de departamentos, é fácil de ver, basta sentar e prestar atenção de que a preocupação é marcar o dia da tese, é ver com quem vai ficar aquele pedaço de terreno, tudo, menos a discussão de como vai melhorar o ensino, de como será a pesquisa doravante, qual o foco que nós vamos dar à extensão. O clientelismo, nem precisa dizer de troca de favores. Existe uma discussão atual que também pode ajudar, às vezes, a emperrar ou não essa discussão.
que é o chamado produtivismo. Produtivismo eu vejo com dois aspectos. Se visto pelo viés positivo, ele pode ser muito bom. Porque eu quero que a universidade, todos nós queremos que a nossa universidade produza mais e com qualidade. Esse é o lado positivo. Quem não quer? Agora, existe uma discussão também, precisa ser cuidada, de que não adianta nós queremos aumentar a produtividade com trabalhos de péssima qualidade, ou apenas colocando os nomes a mais no trabalho publicado. Não adianta também nos preocuparmos com o aumento de quantidade sem a devida qualidade assegurada. Nós não podemos, numa escola como essa, perder de vista, como gestores, as mudanças, a professora Marilda citou bem isso, as mudanças que estão ocorrendo no mundo, que estão ocorrendo no nosso país. Às vezes, e aí está a importância dessa autocrítica, às vezes nós sabemos de tudo isso que está ocorrendo, nós concordamos com tudo que precisa mudar, só que nós não mudamos. Eu tenho feito uma cruzada em todas as oportunidades, dizer que nós precisamos, e todos nós sabemos que nós precisamos mudar a forma, os métodos de ensinar, que nós não podemos continuar ensinando da forma como nós aprendemos há 30 anos atrás, 40 anos atrás. A geração é outra. As aptidões são outras. As aptidões que nós tínhamos eram totalmente diferentes das aptidões do jovem de hoje, que precisa ser aproveitada. Mudanças no ensino, em termos de abrangência, nem precisa enfocar. De que nós precisamos estar atentos, de que ensino à distância não é mais tema para discussão. É uma realidade. Quem achar que ensino à distância não é algo que deva ser feito, perdeu. Perdeu. O mundo inteiro já fala em ensino à distância. As melhores universidades do mundo falam de ensino à distância. E o professor que pode dar o seu bom curso para 200 alunos no semestre e se vangloriar de ter atingido 400 no ano, pode atingir 100 mil, 200 mil, 1 milhão nesse mesmo ano, com um curso igual ou melhor que aquele que dá em sala de aula. Então, não tenha dúvida de que o ensino à distância vai ser política de Estado. Para a abrangência, para aumentar o número de pessoas atendidas com qualidade. Para mudarmos aquela ideia de que ensino à distância no nosso país é sinônimo de coisa ruim, como já existe hoje. É uma responsabilidade que uma escola como essa tem de, nos temas, trazer a discussão e levar isso para a nossa universidade de forma que a gente possa fazer com qualidade aquilo que sempre renegamos a priori. E a inclusão no ensino? Alguém duvida do que está acontecendo no nosso país? A inclusão social, racial, ela está ocorrendo. E a pesquisa? Tem que mudar? Tem que mudar. O foco da pesquisa não pode ser só intelectual, mas tem que ser hoje somado ao social. Já disse isso várias vezes, alguns de vocês já escutaram isso várias vezes. Linhas de pesquisa com transdisciplinaridade, grupos de pesquisa com multidisciplinaridade. Note que tudo isso que eu estou dizendo são coisas que nós todos concordamos, mas difíceis de serem alavancadas, difíceis de serem implementadas. A extensão tem que mudar? Tem. Ela tem que ter um foco mais inovador, com uma importância cada vez maior das agências. Ela tem que ser integradora.
A pesquisa moderna tem que se somar ao conhecimento antigo, retroalimentadora, de tal forma que a gente faça aí uma constante alimentação daquilo que nós precisamos pesquisar e, consequentemente, levar de volta para o entorno das nossas universidades ou por quem está nos financiando. A gestão, podia citar N necessidades para as quais nós temos que estar atentos. Dilemas e não princípios. Eu já disse isso várias vezes. Nós, no mundo de hoje, não podemos nos ater a princípios rígidos de outrora. Nós temos que nos ater a dilemas existentes de hoje, para serem resolvidos agora. Autonomia às pontas, educação contínua, ao invés de um nível de escolarização, criatividade, ao invés de disciplina pura, trabalho em equipe, menos tarefas isoladas, compartilhamento, menos separações hierárquicas, bom governo e não apenas boa administração, ou administração boa da rotina. Enfim, nós precisamos, numa escola como essa, nos aproveitarmos para usar a autonomia que temos, que nos coloca alguns passos à frente. Nós precisamos fazer o planejamento necessário para que a gente possa mudar de degrau na gestão. Nós precisamos criar programas, nestes programas fazermos avaliações, e com essas avaliações, com o resultado dessas avaliações, procedermos às mudanças de fato que se mostram necessárias. O Brasil, não estou falando só da universidade, o Brasil, por falta de políticas e planejamento, é o país dos retrocessos. Por exemplo, esse programa do álcool, estou citando alguns exemplos para mostrar isso. Por falta de política, por falta de... O programa que um dos melhores do mundo, se não o melhor, está sendo perdido. Está sendo perdido. Nós estamos importando álcool dos Estados Unidos, de milho. Temos tudo para ter o melhor programa do mundo nesse aspecto. Estamos retrocedendo. Por quê? Porque nós não temos uma política agrícola, sequer de zoneamento para o plantio de cana e produção de álcool, em função do número de carros produzidos. Isso é ou não é falta de planejamento? Para um governo que se mete muitas vezes em muitas coisas que não aquela que deveria se meter. Isso serve para nós. Nós precisamos ter políticas claras para mostrar-nos aonde devemos chegar. É um país de incongruências e incoerências. Imagine, o nosso país, nós estamos passando de uma cultura de oralidade, quase que direto para uma cultura digital, sem termos sequer curtido os livros. Por quê? Porque nós nunca tivemos uma política, de fato, que levasse as pessoas a lerem. Se nós queremos implementar alguma coisa, e nós queremos com essa escola, nós temos que ter uma preocupação com a viabilização daquilo que queremos implementar, tanto a nível de reitoria, quanto a nível de unidade. Eu me lembro de ter visto na Alemanha um programa de eficientização de energia, em que o foco era usar lâmpadas que gastam menos, essa lâmpada chamada econômica. Que aqui no Brasil também existe, mas ela é caríssima. Na Alemanha, um programa como esse foi colocado, e as lâmpadas eram tão baratas que ninguém se atrevia a comprar as outras. O programa deu certo. Aqui no Brasil, ninguém se atreve a comprar as econômicas. É falta de uma política ou não? Então, isso nós precisamos trazer
para a nossa universidade. Políticas, programas, ações, metas, cuidado com o planejamento que ela deve ter. As pessoas dizem, mas a universidade não é assim. Mas a universidade pode e deve ser assim também. E é o país dos solavancos, eu não preciso nem dizer, em função dessas faltas de política, da falta de porto, falta de estrada, falta de ferrovias, falta de silos, falta de um monte de coisa que leva a... No termos de solavancos, nós podemos incluir até o nosso financiamento, que depende muito, na universidade, da atividade econômica. Nós estamos aí no meio desse solavanco. Muito bem. Os nossos problemas se resumem, para terminar, por falta de conhecimento da matéria. A administração universitária, com certeza, não é a praia da maioria de nós todos. Eu sou engenheiro agrônomo, o outro é dentista, veterinário, tem 2 veterinários aqui na frente. E estamos gestores. Não conhecemos direito, ou precisamos conhecer, a administração universitária, dentro dela, licitações, conceito de competitividade, lei 8666, orçamentário e financeiro, e assim por diante. O outro problema que nós precisamos enfrentar, o cuidado, é que nós não temos novas experiências a serem copiadas, principalmente nas universidades. Experiências comprovadas. Quase não existem, porque a maioria das universidades não tem. Esse é um problema. Outro problema é a coragem para experimentar e errar. Na universidade, isso não é muito usual. Por quê? Porque o espírito de construção para errar, fazer de novo e ser entendido como algo interessante é menor do que a crítica que derruba, a crítica destrutiva. Então, ninguém se arrisca a criar nada, a fazer nada diferente, porque se errar, vai levar a paulada. Nós precisamos aprender essas coisas e aprendermos a analisar essas coisas e, sobretudo, a coragem que essa escola deve nos dar, que é a coragem para aprendermos, com um mínimo de autocrítica e um mínimo de humildade. É o que nós precisamos para começarmos bem essa escola. A escola de formação, como eu disse no início, ela tem que ser um ponto de encontro para essa evolução de todos nós. Me perdoem se eu me estendi um pouco mais, mas eu quis fazer uma fala que trouxesse o pensar sobre a nossa realidade de fato. Nós não podemos continuar a encobri-la. Nós precisamos começar a fazer algumas coisas, a mudar realmente. Nós mudamos tudo na universidade todos os dias. Só que nada se move do lugar. Principalmente dentro desse tripé ensino, pesquisa e extensão, eu somaria aí a gestão, nós temos tudo a ser feito novamente. E nós não podemos continuar só concordando com isso. Nós precisamos ir à prática, e a prática tem um bom caminho, que é realmente a escola. Muito obrigado a todos. Passamos novamente a palavra ao professor Júlio César, para que faça
o encerramento oficial da solenidade de abertura deste evento. Bom, nós esperávamos um discurso do secretário da Educação, mas ele não quis falar, então eu usei o tempo dele, né? Tudo de conformidade e combinado aqui. Muito bem. Dessa forma, declaro encerrada, mais uma vez parabenizando a organização e a presença de todos, declaro encerrada essa solenidade de abertura do evento, do módulo Gestão Acadêmica da Escola Unesp de Liderança e Gestão. Esperamos, eu, professora Marilza, e todos que ajudaram a organizar este primeiro módulo, e o início dessa escola, que ela seja realmente uma mudança de paradigma, um limiar aí importantíssimo para a vida da Unesp. Muito obrigado.